Olá! Olá, bom dia! O som tá legal? Bom dia! Mais uma sexta-feira aqui, amanhã completamos 3 meses aqui no podcast da Rádio. E com isso, a gente começa agradecendo a Deus sempre pelas oportunidades, pela proteção diária, pela sabedoria para mudar aquilo que pode ser mudado e compreensão para entender o que não podemos mudar. Agradeço à Rede Aurora de Comunicação e os seus colaboradores. Agradeço aos ouvintes do Facebook, do YouTube, aqueles que nos assistem também. Eu sou Enilce Nunes. Hoje o nosso tema é sobre psicologia infantil com ênfase no espectro autista. Esse tema ele era para ter sido apresentado em abril, mas houve alguns contratempos e nós não conseguimos transmitir esse programa. Então hoje nós voltamos aqui apresentando a doutora Thaisa Oliveira Melo, que é psicóloga e terapeuta infantil, mãe de autista. Eu vi, Thaisa, no Instagram, depois você até passa também pra gente aí o seu perfil lá do Instagram. Você comentando, fazendo um comentário bastante interessante sobre a sua criança que não estava dormindo há 3 noites. E ela chorava e você acalentava e ela pegava a sua mão para enxugar as lágrimas dela. Eu achei isso muito interessante, porque nem sempre a gente tem esse tempo, ou essa lucidez, ou essa compreensão, e é bem legal. Tá? É bem legal também o seu perfil no Instagram. E aí, doutora Thaisa, o que a gente entende de psicologia infantil? Né? O profissional que ele é capacitado, assim a gente entende, para identificar, trabalhar os conflitos, né, psíquicos das crianças. E aí eu queria, depois que você se apresentar, falar um pouco de você, do seu trabalho. Thaisa, doutora Thaisa Oliveira Melo, ela é de Volta Redonda, ela trabalha em Volta Redonda. E aí eu vou pedir para depois você colocar para a gente como, através de que atividade você consegue, além de identificar, buscar, né, alternativas aí para essa criança. Primeiro, bom dia, doutora Thaisa, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. E aí fala um pouco de você. Você é psicóloga infantil e terapeuta, trabalha onde? Em Volta Redonda. Há quanto tempo você está nessa profissão? O que você mais gosta na sua profissão? Diga para nós, doutora. Ótimo dia para você. Bom dia. Tá dando para me ouvir legal, né? O som tá baixo para mim. Tô de fone, eu acho que o fone é um pouco melhor. Melhorou agora? Para mim tá baixo. Aqui pra mim já pode ir falando, Thaisa, que eles vão acertando aqui.
Tá bom, meu nome é Thaís, eu sou Ótimo. psicóloga, tenho aí 11 anos de formação na área e eu comecei a trabalhar com crianças por conta do meu filho, na verdade, né? Por conta do autismo. Foi em 2020 que ele recebeu o diagnóstico no meio da pandemia, naquela loucura de pandemia. E aí eu voltei o meu olhar, os meus estudos para essa parte da infância com foco no autismo, porque para a gente entender o que é caracterizado como um transtorno, como síndrome, como algo que está fora da curva, a gente tem que entender o que está dentro da curva, né? O que é o desenvolvimento da criança padrão, vamos pôr assim, né? Sim. E aí foi o meu filho, então, né, que me abriu aí esse horizonte de trabalhar com crianças, coisa que eu nunca imaginei, que eu nunca quis até, né, que eu nunca idealizei. Hoje é nisso que eu trabalho aqui em Volta Redonda. Eu trabalho no SER. O SER é um programa federal, né, ele recebe verba federal, Centro Especializado de Reabilitação. Aqui em Volta Redonda nós temos o SER 3. Esse 3 indica a quantidade de deficiências, vamos pôr assim, né, que ele trabalha. Aqui no SER é deficiência física, deficiência visual e deficiência cognitiva, intelectual. E aí entra aí os autistas, né? Entendi. E eu trabalho também em outras prefeituras, mas não com autista, né? Com criança, diretamente aqui com as crianças, né? Nessa parte de intervenção é só aqui em Volta Redonda. Sim, sim. Esse SER é bastante interessante, né? O trabalho que vocês fazem aí. Bem interessante, sim. Doutora Thaisa, diga para mim, para nós, de que maneira você qual é a abordagem usada dentro da psicologia infantil para identificar, para trabalhar essa criança? Ok, eu acho que aí a gente pode colocar no geral, né? Criança é criança. Se a criança está ali com algum problema ou que não tenha o espectro, mas que tenha algum outro tipo de problema, que tipo de abordagem, que tipo de atividade ou alternativa você tem para identificar essa criança e dizer, olha, ela precisa de uma atenção especial? Uhum. Qual tipo de trabalho você faz aí, dentro aí da onde mesmo você já trabalha, tanto no SER quanto nas outras prefeituras? Uhum. Se tratando de crianças, né, como Sim. você colocou, crianças. Sim. A terapia de um adulto se diferencia da terapia de uma criança porque a criança, a gente vai acessá-la por meio do brincar, né? O adulto, a gente senta, conversa, enfim, tem essa troca, esse diálogo, essa atividade lúdica. Exatamente. Eu gosto disso. Conteúdos infantis, né, do dia a dia dela, do que ela faz no dia dela, do que ela pensa, do que ela sente, do que ela sentiu em tal situação, é sempre através da brincadeira, do lúdico. Não adianta eu pôr a criança ali na mesa de frente para mim e questionar como foi o seu dia, mas por que você falou aquilo para sua mãe, mas o que a sua mãe te respondeu, mas o que, né? Ficar aí com esses questionamentos. Então é sempre por via do brincar que a criança ela consegue expressar o que acontece ali no dia a dia dela. Exatamente. Vou dar aqui só um exemplo bem rapidinho, né? Sim. Eu estava com uma criança de 4, 5 aninhos, recentemente ela perdeu a avó, que era uma pessoa muito próxima, morava com ela, e aí ela fez um desenho. Eu quero desenhar, tia. Ela estava lá brincando com outras coisinhas também e pediu para desenhar. Sim. E fez uma pessoa e fez o mar, fez umas pedras, fez a nuvem. E eu perguntei que desenho era aquele, e ela falou, essa daqui
foi uma onda que veio e levou a minha avó, né? Então, olha a associação que ela fez, sem eu perguntar, olha, a sua avó, ela faleceu, né? Como que você está se sentindo? Não, partiu dela de trazer essa demanda através do desenho, e eu perguntei, né, se aquele desenho tinha um porquê, e ela falou que aquela bonequinha era a avó e que veio uma onda. Esse foi o entendimento que ela teve do óbito, né, da perda. Sim. A onda veio e levou a minha avó, né? Sim. Então é por meio ali do brincar que a criança expõe esses conteúdos do que ela faz, do que ela não gosta, do que deixa ela com raiva, do que deixa ela alegre, né? E a partir disso daí é que nós psicólogos temos conteúdo para estar trabalhando com essa criança, e principalmente também com os pais, né? É muito importante dar esse retorno para os pais, porque se não ocorrer ali uma mudança no ambiente familiar, né, que é responsabilidade do pai, da mãe e dos outros adultos ali em torno dessa criança, não vai ocorrer nenhuma mudança, nenhuma melhora, sim, né? A criança por si só ali, ela não vai, né, encontrar o caminho. Exatamente. Sim. E quando, em que momento os pais ou os responsáveis por aquela criança, em que momento deve-se procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo? Qual tipo de comportamento pode ter essa criança que dá aquele start de pensar, opa, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo identificar. E aí eu procuro um profissional, um psicólogo. Em que momento e que tipo de comportamento pode ter essa criança, ou comportamentos, né, que pode ter essa criança que dá esse start no adulto? Uhum. Eu posso estar falando aqui de crianças no geral e de crianças autistas, sim, né? Sim, ótimo. Crianças que a princípio, né, não apresentam nenhum desvio ali nos marcos do desenvolvimento. O pai, a mãe, o cuidador, né, precisa conhecer essa criança. Não existe assim uma receita de bolo, né? O que sim, existe é a criança X, e aí os pais conhecem essa criança X, e por a conhecerem, vão percebendo que ela tá mais tristinha, que ela tá mais calada, que ela tá mais raivosa, tudo tá irritando ela, coisas que antes ela gostava, ela não gosta mais, né? E assim, os pais e os adultos no geral, eu acho que tem esse receio de conversar com a criança, achando que ela não vai entender porque ela é pequenininha, ela não entende. Sim, criança entende sim um diálogo, se for da maneira que ela entende, não da maneira que você, adulto, quer conversar com ela, né? Então, assim, se você está percebendo que a sua criança está muito irritadiça, não quer ir mais para a escola, não quer mais ir para os lugares que ela gostava de ir, né? Tá muito chorona, tá chorosa, enfim, né? Coisas que você percebe que a sua criança não faz e não é de costume, né? Sim. Isso já é um sinal para você tentar e ter ali um diálogo com essa criança. E não achar que é uma birra, que é uma bobeira, é uma chantagem. Pirraça. Muitas das vezes, né? O adulto pensa assim, nossa, tá fazendo pirraça. E nem sempre é. Uhum. De repente, algo ali dentro dela que não tá legal. Exatamente. Alguma coisa que tá vivenciando que não tá legal. Uhum. Né? Isso você falou, que é a questão dentro da normalidade, assim, com a criança ali no seu convívio familiar. Agora, todas as vezes que detecta que a criança tem algum problema ali, um problema que a gente diz de comportamento, essa criança tem alguma dificuldade mesmo no intelecto dela, ou não? Nem sempre.
Ou os comportamentos também são distintos, ou são parecidos, porque a gente, né, viaja nisso daí. A gente nunca sabe até que ponto tá dentro daquilo ali, daquele episódio que a criança está passando. Entendi. Tem comportamentos que a gente tem que pensar que são comportamentos de criança, Sim. né? Até se tratando de uma criança autista, a gente não pode pôr tudo na conta do autismo. Ele faz isso porque ele é autista. Não, ele faz isso porque ele é criança. Ótimo. Ele chora quando quer as coisas porque ele é autista. Não, isso é coisa de criança, né? A criança quer um brinquedo, um biscoito, ela vai chorar. Então, assim, cada criança é única, né? Por isso que é muito importante os pais conhecerem os seus filhos realmente, né? Tem comportamentos que são, por exemplo, estereotipias. Estereotipias é um dos critérios que a gente usa para dizer se uma criança possivelmente é autista ou não. Só que até os 2, 3 anos de idade, todas as crianças, autistas ou não, tendo algo ou não, elas podem ter estereotipias, né? Mexer muito o narizinho, balançar muito os dedinhos, o corpinho para frente e para trás, né? Sim. Então, como que a gente sabe, né? Se tem algo ou se não tem? Por exemplo, no caso do autismo, 1 sintoma, 2 sintomas, não basta para dizer que é autista. Por exemplo, outra coisa que é muito comum, andar na ponta do pé. Eu conheço várias crianças pequenininhas que andam na ponta do pé, mas que não são autistas. Minha filha, quando era criança, ela só andava na ponta dos pés. Só andava na ponta dos pés. Então, você tem que ver isso e mais uma série de coisas, né? Sim. O quanto isso é intenso e frequente na vida da criança e o quanto isso traz prejuízos. Essa palavra é fundamental. O quanto isso traz prejuízos na vida da criança, na convivência dela com a família, na escola, né? E a intensidade desses sintomas. Ela só anda na ponta do pé. Ela só fica estereotipando o dia todo, ela só brinca de tal maneira, né? Porque tem crianças que vão brincar enfileirando coisas e que também não são autistas, né? Elas fazem isso de vez em quando, né? Isso não traz aí um prejuízo na rotina delas. Sim. E elas não têm outros sintomas que a gente tem que considerar para dizer se tem alguma coisa ou não. Sim. Eu sou leiga, né? Mas sempre gostei de trabalhar com crianças. Então, dentro da minha percepção, hoje, o que me chama mais atenção com relação ao espectro autista é a repetição. Isso é o que mais me chama atenção. É fazer a mesma atividade ou o mesmo comportamento repetidamente. Isso me chama mais atenção. Não sei se realmente aí o principal, não sei, né? É o que a gente entende, assim, a gente que gosta de trabalhar com criança. Agora, toda criança, como que você já até falou isso, como que os pais quando procuram o profissional da psicologia infantil, ele nem sempre sabe se está dentro do espectro autista ou não. Ele leva porque ele está vendo ali um comportamento diferenciado que ele não percebe, mas todas as crianças fazem assim. Ele percebe que nem sempre é assim e aí ele leva o seu filho sem saber, certo? A partir daí é que vem todo o estudo para ver
até que ponto aquele comportamento é do espectro autista, não é isso? Quanto tempo se tem para identificar? Porque eu sei que tem que fazer uma série de estudos, de teste com a criança, não é isso? Você tem ideia assim, se é que tem, né? A média de tempo? Não existe nenhum artigo, nenhum referencial teórico que o diagnóstico tem que ser fechado em si mesmo. O que a gente tem é o seguinte, testes, né? Não é necessário a aplicação de testes para se confirmar o diagnóstico. O diagnóstico do autismo, ele é clínico, ou seja, é por observação clínica do profissional médico, que precisa ser um neuropediatra, né? Ah, sim. O meu filho, ele começou pela pediatra. A pediatra percebeu algumas coisas e encaminhou para a neuropediatra e ela veio a fechar o diagnóstico, né? Sim, você percebeu isso? Percebi. Você mesma percebeu? Aí você pensou, não, meu filho precisa... Qual é o nome dele? Miguel. Aí você percebeu assim, porque você já era psicóloga, certo? Já era profissional. E aí você mesma percebeu isso? E que idade estava o Miguel? Miguel tinha 1 ano e meio. Nossa, bem cedo. 5 meses, Quando eu comecei a pensar que tinha alguma coisa ali que não estava legal, né? Entendi. E aí fui na pediatra e ela fez esse encaminhamento para neuro, né? Os testes, tem o profissional neuropsicólogo, que é inclusive uma formação que eu estou fazendo agora. A avaliação neuropsicológica, ela não é fundamental para se fechar o diagnóstico. Ela vai ser um suporte ali para o profissional médico para avaliar o funcionamento cognitivo da criança, né? A avaliação neuropsicológica, ela vai estudar o quê? A atenção da criança, memória, flexibilidade cognitiva, vários construtos ali que tem a ver com a vida cognitiva daquela criança, né? O fundamental é a experiência do médico, né? Então, essa questão do tempo vai depender da expertise do médico. Entendi. Tem médico que com um atendimento pode estar fechando sim o laudo, olha, o seu filho é autista. Isso vai depender da experiência dele e vai depender do quanto de sintomas que aquela criança tem, do quanto ela está prejudicada por esses sintomas. Um autista nível 1 de suporte, por exemplo, com 3, 4 aninhos, é muito difícil de perceber os sintomas. Entendi. Só que qual é a diretriz, né, da Sociedade de Pediatria, qual é a diretriz da Organização Mundial da Saúde? Mesmo que o profissional médico não feche o diagnóstico, ele tem e pode e deve encaminhar para as terapias. TO, fono, enfim, para o que for necessário, mesmo sem laudo, entendeu? Porque o que interessa ali é que tem atrasos, tem comportamentos que estão fora ali do padrão, então vai para terapia, se é ou não importa, o que importa é que tem ali alguma coisa que precisa ser trabalhada, né? Sim. Entendeu? Então esse tempo ele não existe, né? Claro, entendi. Agora, o que te dá mais, que você percebe, que dá mais trabalho para o profissional de psicologia infantil? Os pais ou os responsáveis pela criança ou a criança? Gostei dessa pergunta. Olha, no meu tempo aí de experiência, eu vejo que são os pais, sabia? O Denilce, porque assim, tem pais que ainda não aceitam o diagnóstico, tem pais que a gente conversa, orienta, ele faz assim com a cabeça, não, eu vou fazer isso tudo em casa e você vê que não faz, né? Sim.
Enfim, aí entra também essa questão de medicação. O médico passou tal medicação, mas eu não vou dar porque eu vi que o fulano, porque eu li não sei aonde, porque, né? Então, assim, essa falta de aceitação dos pais e essa dificuldade, às vezes, de absorver a orientação do profissional dificulta, né? Porque a criança está ali comigo uma vez por semana só por um tempo muito curto. A terapia, sim, a estimulação tem que ser continuada em casa, né? Para ter bons efeitos, uma boa evolução que seja visível, esse trabalho tem que ser continuado em casa. E às vezes os pais não continuam por N motivos. Por motivos também que não dependem deles, né? Situação socioeconômica muito difícil, né? Eu já atendi uma mãe, por exemplo, uma criança, né? A criança autista. Essa mãe não estava preocupada em continuar com a estimulação da criança em casa. Ela estava preocupada com o que ela ia dar de comer para a criança no dia seguinte, porque não tinha nada em casa. Né? Então, como que eu vou cobrar? Não, olha, tem que fazer assim, né? Então, são essas dificuldades aí que a gente encontra. Dificuldades que estão para além do controle dos pais, mas tem dificuldades também que os pais precisam tomar para si e tomar frente do negócio, né? Serem protagonistas aí também do tratamento da criança. Sim. Eu vou ler aqui alguns comentários, que aí depois eu quero, doutora Thaisa, que você fale daquele post seu do Instagram falando do Miguel, que ele estava 3 noites sem dormir. A Elizabeth Soares é lá de Rio das Ostras. Parabéns, Enilce, seus temas são top. São top, querida. Bandeira dos autistas em Rio das Ostras está complicado. Prefeito Jardineiro está deixando faltar suporte aos autistas, em geral, as crianças especiais. Infelizmente, é isso que você está falando aí. Às vezes o poder público deixa a desejar, né? E o gasto com a criança autista, ele é muito grande. O suporte é grande. E nem todo lugar. Eu acho muito bacana Volta Redonda se preocupar com essa questão. Aqui em Campos, eu até já tentei me comunicar aqui com as instituições, né, que trabalham com as crianças especiais, e eu ainda não tive um retorno, infelizmente, mas é muito necessário. E Rio das Ostras está deixando a desejar em muita coisa, enfim. A Sinami é a Simone Santos, que já esteve também com a gente. Ela tem um projeto bacana aí de alfabetização. Estou aqui, pessoal. Um lindo trabalho que vocês fazem. Amém. Graças a Deus, Simone. O trabalho está bem legal. É dentro das necessidades mesmo, né? Que a gente coloca aqui o nosso programa. É para a gente realmente tentar resolver de alguma forma, que se pegue ideias. Por exemplo, o SER em Volta Redonda é projeto federal. É só buscar, não é isso? Eu vou até pesquisar se Campos, se alguém souber se Campos já tem esse trabalho aqui, fala aqui pra gente, que é pra gente divulgar aqui, para os pais procurarem, porque não é fácil. A Simone, a Sinami, doutora Thaisa, vamos aplicar o projeto de alfabetização Pingo no I por Volta Redonda, Rio de Janeiro? Depois, Simone, você vai lá no Instagram. Qual é o seu Instagram, doutora? Thaisa Oliveira _PC. Thaisa com Z. Sim. Ok. Vai lá, Simone. Procura a Thaisa lá no Instagram.
Tá vendo aí o tema da sexta retrasada? Porque ela falou aqui com a gente sobre esse projeto aí na sexta-feira retrasada. Emiliana Silveira, bom dia, meninas. Que papo sério é esse? Coisas que podem passar batido pelo país. É um alerta para ficarem atentos. Emiliana, lá de João Pessoa, mora lá em João Pessoa, na Paraíba. É minha irmã. Realmente, graças a Deus, a gente está tratando aqui de assuntos bastante sérios. Então, a pergunta que eu vou te fazer. Não, primeiro fala do seu post lá com o Miguel no Instagram. Aquilo ali que aconteceu, tá? Como que fica uma mãe ou pai, né, que a criança não dorme 3 noites? Ela fica agitada, claro, né? A criança fica agitada. E aí, como lidar com isso? Sendo que você também trabalha, né? Você tem que sair de casa para trabalhar. Até esse mês de maio, nosso foi todinho falando sobre isso, a maternidade e as ocupações profissionais e dentro de casa. E aí, como é que você lida com isso, doutora Thaisa? O Miguel, ele tá tendo aí essa questão para dormir, né? Ele se agita antes de dormir, chora. Eu vejo que ele tá com sono, mas ele luta contra esse sono e chora, até que por fim ele dorme de tanto que chorou, né? Sim. E às vezes de madrugada ele tem um despertamento, aí chora e vira para lá e vira para cá e volta a dormir. Então não é um sono contínuo, né? E se não é, acaba que a criança não descansa, assim como claro. Nós adultos. Mas assim, o Miguel, mesmo que ele não durma bem, eu percebo que ele acorda bem. Ele acorda já com energia, né? Ele já acorda agitado, mas um sintoma que eu percebo é a irritabilidade. Ele fica um pouco mais irritado com as coisas quando ele não dorme bem. E isso tá de nós, né? Sim. Qualquer um de nós, não tem como. E eu sei que isso é um período, né? Porque nós estamos passando por um processo de mudanças aqui em casa, de adaptações, e eu tenho certeza que é por esse motivo, porque o Miguel, ele já dorme bem, já tem aí uns 2 anos e meio, 3 anos que ele dorme muito bem, essa noite contínua de sono, né? Então eu sei que é por conta de um período, por conta de um processo que a gente está vivenciando e que isso vai passar, né? Sim. E aí a gente, enquanto pais, né, acha que tem uma fórmula mirabolante para, né, para enfrentar, para passar por tudo isso, e não tem. É simplesmente a gente acolher o choro da criança, entender que nem tudo está sob o meu controle, né? Então, assim, eu procuro oferecer para o Miguel uma rotina mais tranquila, sem muitas cobranças, sem muitas demandas. Vem pintar, agora empilha os blocos. Que cor que é a bola? E essa outra bola? Eu não estimulo muito, eu deixo ele mais light, né? Evito situações que eu sei que ele vai ficar mais irritado, então, para quê, né? Expor ele a mais irritações, vamos pôr assim. E é isso, gente. Não tem uma fórmula mágica para fazer a criança parar de chorar. É aceitar o choro da criança, né? Não tem jeito. Calma, né? Calma, com paciência. Eu sei que é difícil mesmo, né? Mas você, pai, não tem culpa, a criança muito menos, né? Sim. Então é acolher esses dias aí onde a criança vai estar mais vulnerável, mais irritada, enfim, né? E que isso vai passar, né? Sim. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, diferença só de 1 ano e meio de um para o outro. E então eu tinha 2 bebês. E aí, quando a criança resolve realmente fazer manha, né? Fazer manha. Chorava.
E aí me lembro, e eu deixava chorar, porque eu pensava o seguinte: tá de barriguinha cheia, não tá com problema de saúde, né? Tá aí para todo mundo ver que tá bem, mas tá fazendo manha, porque queria alguma coisa que não podia, enfim. E aí eu deixava chorar. E tinha pessoas que se incomodavam com a minha paciência de deixar ali chorando. Falava, mas você tá chorando sem parar, você não vai fazer... Eu vou fazer o quê? Eu sei que não tá com fome porque a barriguinha tá cheia, não tá com dor. Eu sei que não tá com dor. Está bem, mas tá chorando. Aí eu sempre disse o seguinte: quisera eu poder chorar na hora que eu quisesse chorar, porque acalma, te relaxa. Daqui a pouco, a criança, né? O meu filho ou a minha filha ia sair dali e ia, bom, não vai adiantar, né? O meu choro aqui, deixa eu caçar alguma coisa para fazer, que era geralmente o que acontecia. Né? Então eu deixava chorar. A única coisa que eu dizia era assim, por exemplo, se estava em horário de almoço, eu falava pacientemente: você pode ir lá chorar no seu quarto? Só para eu poder almoçar, porque a hora do almoço é uma hora sagrada, eu sempre falei isso. Então é só para eu poder almoçar em paz, você pode ir lá chorar no seu quarto? E é interessante que eles saíam da mesa e iam chorar no quarto, sabe? E ele ficava lá chorando até acalmar, que aí dali ele mesmo saiu. Quando eu vi, já estava brincando. Então eu entendo que a criança, assim, não está dormindo, está chorando. A única alternativa nossa é a calma, é a tranquilidade de entender que aquele momento ali é da criança. Alguma coisa ali não está legal, né? É como eu falei, se tá sem fome, se tá sem dor, tá tudo normal, mas tá chorando é porque tá com vontade de chorar, gente. Quisera Deus que todas as vezes que a gente tem vontade de chorar, a gente tivesse um tempo para parar e falar assim: não, agora eu vou chorar. Eu vou chorar, mas eu vou chorar muito, que daqui a pouco eu acalmo e eu vou cuidar da vida. É tão bom, é tão bom ter esse tempo para você chorar. Eu sempre dizia: chora, porque eu não tenho tempo para chorar. Então chora. Então, se a criança chora sem ter outros motivos realmente sérios ali, que ela não consegue, ela não para de chorar, deixa chorar. É só ter paciência e dar carinho, como você fez. Mostrando, às vezes assim, a criança ela não consegue expressar por meio da palavra por que ela está chorando. Às vezes, por exemplo, o meu filho, eu percebo que ele chora porque ele se lembrou de alguma coisa. Por exemplo, se eu vou no mercado com ele quer comprar alguma coisa e eu falo: não, filho, eu não vou comprar, eu percebo que, assim, aí já é a minha suposição. Sim. Eu acho que ele fica se lembrando daquilo. E aí ele olha para mim... a frustração dele. Exatamente, frustração. As crianças que não são autistas, elas têm essa dificuldade também de... o que eu estou sentindo é frustração. Elas não sabem, né? E aí eu percebo que ao longo do dia ele olha para mim, aí dá aquela reclamada. Aí eu falo: filho, é por conta de tal coisa que você tá chorando, né? Depois a gente compra, outro dia. E aí eu já percebi isso, que sempre que tem alguma frustração no dia dele, essas frustrações, né, de não ter algo que ele queria, porque eu não comprei, porque não estava na hora, porque não era certo, ele fica com esse ressentimento, vamos dizer assim, né? Sim. Mas não sabe me dizer, então a ferramenta que ele tem para me dizer é o choro, e eu tenho que ter calma e acolher isso. Que ele não está satisfeito. Exatamente. É verdade. Mas eu levava bem desse jeito, tá? Levava bem desse jeito. Érica Sena, bom dia. Amando as contribuições, meninas.
Boa, Simone. A Érica aqui dando força para Simone. A Emilian, doutora Thaisa, pergunta o seguinte: deve-se dar limites à criança com espectro autista ou deve-se contornar a situação? Os dois. Boa pergunta. Posso responder? Os dois. Não é porque a criança é autista que ela não tem que ter os limites, né? O nosso trabalho de pais de crianças autistas, ele é duplo. É na criação, que é isso, que é alimentar, é dar roupa, é prover isso que é necessário para a sobrevivência da criança, e também a educação. Se o seu filho não é autista, você vai educá-lo. Então, a criança autista tem que ser também da mesma forma. É claro que as estratégias vão mudar, né? Sim. A paciência tem que ser redobrada. Vão ter situações que você vai ter que contornar, sim, né? Por exemplo, mais um exemplo aí do Miguel, né? Sim. O Miguel, se ele vê uma outra criança ou algum adulto comendo algo na rua que ele quer, ele simplesmente se aproxima e pega. Ele nem faz um contato visual para dizer, tipo, olha, eu tô querendo. Não, ele já chega e já pega. Isso é uma situação que eu estou educando ele, né? Para ele apontar para aquilo que ele quer, que é do outro. Mas é uma situação que eu posso estar contornando também. Quando ele faz isso, eu vou lá, ô filho, você quer um? Aí ele pega, eu explico para a pessoa e pronto, contornei, né? Sim. Situações assim, onde ele, mais uma vez, né, quer alguma coisa do shopping, e aí eu não compro, aí começa, aquela choração toda, né? Isso. É uma coisa que eu contorno de que forma? Pego na mãozinha dele, a mamãe já falou que não vai comprar, e sigo o meu caminho, gente. Não tem também... Exatamente. Eu também não tenho que explicar para o shopping inteiro que ele é uma criança autista e é por isso que ele está chorando. Não, crianças não autistas, se quer um brinquedo no shopping e o pai fala que não vai comprar, ela pode ter esse comportamento também. Faz né? isso. Faz isso, e eu fazia exatamente isso daí que você está falando. Eu simplesmente ia andando com cara de paisagem ali, ó, seguindo. Porque isso... Você não bateu, você não castigou, você apenas não fez aquilo que naquele momento ele queria muito. Vai fazer manha, é normal. É normal, né? Quem não chora não mama. Esse tenta, né? Se conseguir, ok. Então, eu também fazia isso. Eu continuava normalmente. Porque tem gente que grita com a criança. Gente, só piora. E essa questão de pôr esses limites, assim, isso permeia muito a questão de comportamentos inadequados que a criança autista pode ter. Eu não gosto muito esse termo inadequados. Eu prefiro assim, comportamento problema. Sim. Comportamento que crianças não autistas podem ter, que é isso daí. Chorar muito porque quer algo e não pode. Ficar... não compartilhar algo que nós adultos achamos que é um comportamento problema, mas calma que não é, né? Então, assim, quanto mais coisas uma criança autista aprende a fazer, menos comportamentos assim ela vai ter. Quanto mais coisas uma criança autista sabe fazer, ela vai conseguir ir num restaurante com você, por exemplo, e ficar ali 15 minutinhos sentada, e da próxima vez ela vai ficar 20, da próxima vez ela vai ficar meia hora, né? E da próxima vez ela vai conseguir almoçar com vocês. Isso tudo também é uma coisa que leva tempo, né? Esse feriado aí prolongado. Ontem mesmo, eu fiquei pensando muito sobre isso. Ontem eu fui pra rua com o Miguel, ele gosta de rua. E Sim. Tem vezes que eu saio até sem rumo. Não sei para onde eu vou me decidir no meio do caminho, né? Sim. E eu fiquei pensando, gente, eu preciso expor pro meu filho a situações sociais
que são normais. Sim. Ações que todo mundo faz, como ir num restaurante e comer uma comida. Ontem eu fiz isso com ele. Foi 100%? Não. Ele saiu do lugar umas 3 vezes, ele chorou e eu fui lá, redirecionei. Filho, senta, você não acabou de almoçar, vamos comer. Ele foi comendo, resmungando, reclamando, porque ele queria outra coisa. Eu consegui ir comendo, assim, né? Não foi fácil, gente. Claro que não foi, mas também não foi estressante. Ai, nossa, eu vim aqui para almoçar em paz e já estou estressada. Não foi, né? Então, assim, ele foi, almoçou e passeamos mais um pouco e eu fiquei pensando muito isso. Se eu não expor o meu filho a situações diferentes, a estímulos diferentes, ele não vai aprender mesmo. Exatamente. Ele não vai aprender, né? Não, e não espere que a sua criança se comporte 100% já de primeira, porque ela não vai, né? Sim. O Miguel, em fila de mercado, hoje ele já se comporta um pouco melhor. Ele ainda chora, ainda reclama, né? Porque ele tem essa dificuldade de esperar. Mas antes eu não podia nem sonhar em entrar em fila de mercado com ele, né? Eu comecei a entrar aqui no mercadinho aqui do meu bairro, fui treinando aqui com ele. Hoje ele já aceita, né? E assim a gente vai seguindo. Eu penso que tem que colocar desafios também para eles, né? Sempre ali com a sua também, mediação, mas para eles. seu apoio, exatamente. Muito não bom. É também assim, empurrar a criança ali e se vira nos 30, não. O adulto tem que estar ali observando, mediando, vendo se a criança já tem as habilidades necessárias para aquilo. Às vezes tem e você que está bloqueando por medo, por insegurança, né? Sim. Estamos terminando. Doutora Thaisa, há uma pergunta que eu vou te fazer. Qual a primeira pergunta o profissional faz quando os pais entram ali para conversar com você, cheio de dúvidas, imaginando 1000 coisas? Qual a primeira pergunta que você faz para esse pai ou essa mãe? Depende, não tem assim... Isso vai depender muito de como essa família está se apresentando para mim, tá? Entendi. Perfil da família... então isso vai variar, né? Assim, tem famílias que eu já vou começar a puxar o histórico lá de trás da criança, como que foi o parto, como que foi a sua... aquilo que a gente estava falando, às vezes você fica mais assustada com os pais do que com a criança. Não, para isso também não existe uma receita de bolo. É claro que tem sim uma série de áreas que você tem que investigar. Parto, a gestação, a alimentação da criança, né? Mas não tem uma sequência certa de que essa tem que ser a primeira pergunta. Isso vai depender de quando eu bati o olho ali na família, por qual ponto que eu vou começar, entendeu? Sim. Por exemplo, tem família que já entra dando tapão na criança. Então ali eu já vou fazer uma intervenção, falar, mãe, não, calma, senta aqui, olha só. E ali eu já vou, né? Entendi. Doutora Thaisa, amei. Nossa, também muito amei. Bom, muito bom. E você tá falando, você disse que está fazendo aí agora, está estudando, né? E aí, quando você quiser voltar, sinta-se à vontade, fala comigo. Enilce, eu tô aqui com um assunto legal, um tema bacana que é pra gente conversar sobre isso, porque por incrível que pareça, as pessoas ainda têm muita carência desses assuntos, né? Infelizmente, tá tudo muito voltado para o lado político, mas esquece que existe vida, né? Fora da política. E aí a gente precisa explorar isso, principalmente, eu falo sempre, o que eu puder fazer aqui para usar esse programa para, de alguma forma, beneficiar a criança ou o jovem, eu estou aqui. Muitíssimo obrigada. Você volte sempre, sinta-se à vontade para me procurar, trazendo
aí alguma coisa dentro da psicologia infantil que você ache relevante para a gente colocar aqui. Eu te agradeço muitíssimo. Eu que agradeço aí pelo convite. Amém. Foi ótimo. Muitíssimo obrigada. E obrigada também a Viviana Restier, né? Que me indicou você. A Vivi é maravilhosa. Vocês trabalham juntas, né? Isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Thaisa. Tudo de bom para você. Saúde para o Miguel. Obrigada. Para vocês, para que aí vocês ainda vivam muitas alegrias. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Nilce. Um grande beijo aí, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Então, foi bom. Foi ótimo. Adoro esses temas. Adoro, gente. Adoro. Falou de criança, de jovem, eu amo. Na próxima sexta, nós vamos fazer os sorteios, ok? Do mês de maio. Vamos trazer aqui o Nagoshi, tá? Que nós vamos trazer aqui pra gente sortear. Tem mais um. Oferecido pela Simone Santos. E aí, a gente se despede agradecendo a participação mesmo dessas pessoas. A Emiliana está dizendo aqui, temos um vizinho que parece que a criança é autista, tem dias tranquilos, mas tem dias turbados. Ele grita e faz lamentos, vizinhos reclamam. O que fazer? Aí, doutora Thaisa, responde aí depois, por favor. A gente responde aqui no próximo dia, na próxima sexta. Podemos? Ok. A professora Enilce, a Érica da Confia na Paz, é neuropsicóloga. Poderia ajudar muito. Que legal! É isso daí, a doutora Thaisa está fazendo esse curso. Muito bacana. Podemos marcar, hein, Érica? Bora lá? Gente, me despeço aqui. Mais uma sexta. Se Deus quiser, sexta-feira que vem tem mais. Talvez seja também sobre a psicologia infantil, que eu acho bastante interessante. E a gente conta aí com a participação de vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Rádio Aurora. Obrigada, Billy. Obrigada, Fernanda. Por mais aqui dar esse suporte bacana pra gente. Até, gente. Até sexta. Ótimo final de semana para todos.